Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Pensarmos fora da caixa, pensarmos não de forma religiosa, mas como filhos de Deus, filhos que somos, feitos à imagem conforme a semelhança com o Pai, para revelarmos o Pai ao mundo. Cristo veio para fazer esta obra, para nos redimir para Deus, para sermos filhos de Deus e para manifestarmos esse Deus ao mundo. E a gente precisa entender isso, compreender a vontade do Pai e fazermos das nossas vidas uma oferta para a expressão dele ao mundo. Por isso, a gente precisa entender certas coisas, que nem sempre o testemunho é bem recebido. Muitas vezes as pessoas não se agradam, pois traduzimos aquilo que é a vontade de Deus, o querer de Deus, e a corrupção que tomou conta da mente e do pensamento das pessoas, muitas vezes as conduz a rejeitarem o testemunho, primeiramente. Mas a graça de Deus se revela, se manifesta, conduzindo e educando todas as pessoas. Que a gente possa entender o nosso papel neste mundo. E a gente precisa compreender isso. Na situação de Atos, alguns rejeitaram, outros admiravam e aceitavam. Então, lá em Atos 2, primeiramente do versículo 7 ao 8, diz assim: Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todas esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? E do 12 ao 13 diz assim: Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam e diziam: Estão embriagados. Essa situação, esse momento, foi o início daquilo que é a formação da igreja, quando o Espírito é derramado sobre nossas vidas. O que nós precisamos entender e compreender que é uma promessa feita por meio do profeta Joel, de que Deus derramaria do seu Espírito. E nós precisamos entender que a jornada que nós fazemos, quando nós reconhecemos e compreendemos, quando o nosso entendimento é aberto e nós nos submetemos a Deus, ou seja, nós nos convertemos de nossos caminhos, voltamos para aquilo que seja a vontade de Deus. O nosso olhar é voltado para o Pai, para entender da sua vontade. E a essa vontade nós nos submetemos para conhecer, para crescer, amadurecer e para revelá-la ao mundo. Então nós recebemos do Espírito Santo. Temos da vida de Deus, recebemos da vida de Deus. Para quê? Para revelar o Pai ao mundo. Esse Espírito nos capacita, nos ensina, nos faz lembrar de todas as palavras do Senhor, para que a gente possa andar nos caminhos e andar segundo aquilo que seja a vontade do Pai, expressando e manifestando a sua vontade. Recebemos o Espírito para testemunharmos. Ele derrama em nossas vidas de forma abundante do amor, da graça, concede-nos o poder para vivermos neste mundo como agrada a Deus. Somos feitos nova criatura, capacitados e habilitados para viver a vontade de Deus. O que nós precisamos fazer é, primeiro, aceitar isso por fé como algo que Deus fez por nós, e nós nos submetermos segundo essa vontade. Tendo eu aceito isso, crido nisso, eu vou me empenhar para santificar o procedimento, para que Deus seja visto em mim. Por isso, o nosso testemunho ele precisa ser íntegro, precisa revelar o Pai, manifestar o Pai e as suas virtudes. Quando se fala ou faz algo sobrenatural, essas coisas, esses testemunhos poderão ser ou não ser aceitos no primeiro momento. Como galileus poderiam estar falando em outras línguas, isso não era normal. Isso é o mesmo que a gente pedir para que pessoas muito simples e pobres, que não têm condições e nem acesso a qualquer tipo de estudo e formação, falassem outras línguas, falassem inglês, espanhol,
e proclamasse aquilo que Deus tem feito. Na realidade, falar em língua se trata disso, é algo sobrenatural, é uma manifestação sobrenatural que o Espírito concede a cada um como lhe apraz, segundo a sua vontade. Mas é só este o dom? Não, tem outros dons que são distribuídos para a edificação do corpo, para o crescimento do corpo, para a nossa própria edificação, para o nosso próprio fortalecimento. E isto serve para testemunho do reino. Mas mais do que essas coisas sobrenaturais, o que revela que somos filhos de Deus, que conhecemos a Deus, é a maneira como nós vivemos. Quando compreendemos que, como filhos de Deus, nós devemos ser imitadores de Deus, andar como Ele, revelar das suas virtudes, manifestar as suas virtudes diante das pessoas. Nós somos chamados para isso. Manifestar o Pai ao mundo, ser como Ele diante das pessoas. Ao entendermos isso, nós não temos outra maneira de viver que não seja de forma íntegra, de que forma que revela e manifesta a sua justiça, manifesta a sua graça, seu amor, a sua compaixão diante dos homens. Nós precisamos entender isso e compreender isso, pois essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. É assim que nós testemunhamos e proclamamos. Mas isso quer dizer que as pessoas irão aceitar? Claro que não. Corrupto não irá aceitar uma atitude de integridade. Ele nem irá compreender e criticará. Mas isso são sementes que serão plantadas nessa vida, que fala da vontade e do querer de Deus, para que um dia ele possa se converter. E o religioso irá aceitar? De forma nenhuma, pois isso implica em romper com uma tradição, com uma forma de viver que está além daquilo que ele possa conceber. A gente precisa entender que reino de Deus não se trata de cultos em si, de momento em si que a gente separa para dedicarmos a Deus com o intuito de prestarmos um serviço para agradá-lo e assim ele possa nos recompensar. Nós precisamos entender que o verdadeiro culto, o verdadeiro sacrifício que podemos fazer está em fazermos da nossa vida uma oferta para que as pessoas possam ver Deus em nós. É disso que trata o Evangelho, de andarmos juntos, de fazermos parte dessa família, entendendo que fomos inseridos no corpo, que somos a igreja, o corpo, para a expressão do Deus vivo. E a forma de expressarmos Ele ao mundo, o nosso Deus, o nosso Pai ao mundo, é a maneira como nós vivemos uns com os outros, como nos relacionamos, para que a vontade do Pai seja conhecida, seja proclamada, seja revelada por meio das nossas vidas. Isso irá constranger algumas pessoas, sem chama de dúvida que irá agradar a alguns, muitos, mas irá também desagradar a muitos. Que a gente possa entender isso, compreender que alguns vão zombar, outros vão agradecer a Deus por poder vê-lo, por poder compreender que ele pode ser expresso, manifesto e que as nossas vidas podem ser vividas segundo o modelo de Cristo. É isso que a gente precisa entender e compreender. O reino de Deus se trata disso. E que o nosso testemunho precisa ser alinhado com a vontade do Pai. Precisamos revelar o Pai ao mundo. Que a gente possa entender isso, compreender essas coisas e nos sujeitarmos à vontade do Pai, buscarmos essa vontade, compreender e conhecer essa vontade, pedir pelo entendimento iluminado, pedir por compreensão da vontade do Pai e expressarmos o Pai ao mundo. Que a gente entenda essas coisas, compreenda, que a gente possa se submeter a essa vontade e ser expressão do Pai no mundo. Que o Senhor possa nos conduzir nessa jornada, nessa compreensão dessa vontade e sermos expressão dele. Por isso, se você tem gostado, curta para que pessoas possam ver e compartilhar, conhecer, compreender, que possa alcançar mais pessoas. Se você tem gostado, compartilhe nas mídias sociais para que o Pai seja conhecido, a vontade do Pai, não numa perspectiva religiosa, mas num padrão, num modelo de vida que Ele quer que a gente experimente. Se você não tem gostado, não tem problema, coloca aí um não gostei, não tem crise com isso.
Precisamos entender, compreender e conhecer a vontade do Pai. Que o Senhor possa te conduzir nessa jornada de crescimento, amadurecimento e entendimento do seu desejo para a tua vida e para que possa ser instrumento na vida de outras pessoas, levando-as ao conhecimento, levando à compreensão, ensinando-as a viver a vontade do Pai, para que sejam expressão dele neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.